que o Brasil é o país do futebol. Disso você já sabe. Mas recentemente a situação mudou bastante e o futebol vem literalmente se profissionalizando. Em 2023, os clubes da Série A superaram a marca de R$ 1 bilhão gastos com a contratação de atletas, sendo R$ 700 milhões na primeira janela e R$ 300 milhões na segunda. Este parece um valor elevado, não é mesmo? Porém, o que mais surpreende é a dívida acumulada destes mesmos clubes, que segue aumentando quase que exponencialmente. Para se ter uma ideia, o somatório da dívida destes clubes passa a casa dos R$ 10 bilhões. Esse balanço dos clubes, que acabam muitas vezes gastando mais do que podiam, é um dos pontos que levou à criação das SAFs. A Sociedade Anônima do Futebol, também conhecida como SAF, mudou por completo a lógica do futebol brasileiro. Com ela agora, é possível que os clubes tenham donos, não mais apenas presidentes, mas executivos, como qualquer outra empresa. Um dos exemplos mais recentes é o caso do Ronaldo Fenômeno, que em 18 de dezembro de 2021 adquiriu 90% das ações do Cruzeiro pela quantia de R$ 400 milhões, fazendo com que o clube se tornasse uma SAF. Mas no país do jeitinho brasileiro, será mesmo que a venda de clubes centenários e tão tradicionais para um único dono é uma boa opção tanto para o clube, o comprador e principalmente para os torcedores? Tem clube gigante na Europa com torcedor bem infeliz com os donos atuais. Será que conseguimos evitar esse mesmo destino por aqui? Pois é exatamente isso e muito mais que você confere no vídeo de hoje. Para chegar no topo. O mundo pré-SAF. Antes de pularmos direto para as SAFs, nós temos que entender em primeiro lugar a diferença sobre como os clubes de futebol eram vistos no Brasil e no mundo. Começando por terras brasileiras, por aqui os clubes historicamente sempre foram, em sua maioria, associações sem fins lucrativos. E o que isso significa? Significa que os clubes nunca tiveram nenhuma obrigação de terminar o ano no azul, ou seja, com resultados financeiros positivos. Pergunte a qualquer torcedor, e ele dirá que para ele os títulos são bem mais importantes do que um balanço anual positivo. Mas claro, tem uma pegadinha aí e nós voltaremos nela daqui a pouco. Diferentemente do Brasil, no exterior sempre existiu o conceito de clube-empresa, sendo que o primeiro deles foi o Birmingham, criado na Inglaterra em 1888. Vale ressaltarmos que esse conceito de clubes sem fins lucrativos nunca nem ao menos existiu por lá. Depois disso, essa estrutura se espalhou por vários outros países ao redor do mundo, chegando nos anos 60 na Itália e nos anos 80 na Espanha e em Portugal. O principal objetivo por trás da ascensão desses clubes-empresas ao redor do mundo era fazer com que o esporte crescesse e se profissionalizasse. E foi tudo mil maravilhas? Não, claro que não, pois tudo o que envolve lucro há sempre margem para dar errado, e principalmente para falcatruas. Nos anos 60, na Itália, além do futebol, tinha outra coisa que também estava em alta: a máfia. Envolvimento com a máfia, apostas, dinheiro sujo, tudo isso acabou fazendo com que cerca de 50 clubes acabassem falindo na Itália. O problema não era o modelo de negócios, mas sim as pessoas por trás desse modelo. Na Espanha dos anos 80, os clubes foram obrigados por lei a se tornarem empresas, mas com uma exceção. Se o clube demonstrasse um balanço sem dívidas, ele não precisaria virar uma empresa. Apenas 4 clubes do país conseguiram isso, sendo eles Osasuna, Athletic Bilbao, Real Madrid e Barcelona. Atualmente, o estimado é que 92% dos clubes, dentre as 5 maiores ligas de futebol do mundo, funcionem como clubes-empresa. E no Brasil, como a coisa estava indo? Por aqui, a Lei Pelé, aprovada em 1998, vinha para transformar os clubes em sociedades anônimas, e os primeiros a fazerem isso foram o Vitória e o Bahia, nos anos 2000, e deu tudo errado. O Vitória foi o pioneiro abrindo capital para os argentinos do Grupo Excel, que em pouco tempo acabou quebrando e afundando o time baiano na Série C. E os dois estavam longe de serem os únicos casos
que deram errado por aqui. Em 2018, o Figueirense começou um relacionamento com o grupo Elephant. E como acontece em todo início de relacionamento, a coisa estava indo muito bem. Tão bem que chegaram até mesmo a vencer o campeonato catarinense daquele ano. Mas 2 anos depois, foi quando os problemas vieram. Salários atrasados, comida e transporte negados para a categoria de base, jogador rescindindo o contrato através da Justiça do Trabalho. Atletas se recusando a entrar em campo durante partida do Campeonato Brasileiro. E para coroar, o ex-presidente, que também era presidente da Elephant, foi acusado de limpar os caixas do clube para uso pessoal. Não é de se espantar que o André Sanches, o presidente do Corinthians na época, tenha dito que os clubes deviam tomar muito cuidado com as SAFs, para não virarem um novo Figueirense. As SAFs. A história das SAFs começa lá em 2015, quando os advogados Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur publicaram o livro Futebol, Mercado e Estado, falando justamente sobre os clubes-empresa. Na época, o conteúdo do livro repercutiu bastante, tanto é que ele foi usado pelo senador Rodrigo Pacheco, em 2019, para a criação do projeto de lei número 14.193 de 2021, conhecido como a Lei da SAF. Criado em 2019, a Lei da SAF só foi aprovada em 6 de agosto de 2021, permitindo que um clube de futebol, que antes era tido como sem fins lucrativos, agora mude sua dinâmica para a empresa, nascendo assim a Sociedade Anônima do Futebol. Ok, a SAF foi criada, mas o que realmente isso significa? No que isso muda? O que acontece é que agora qualquer grupo ou pessoa pode virar, literalmente, dono de um clube. Os casos mais famosos são atualmente o John Textor e o Ronaldo Fenômeno. Ambos possuem, respectivamente, 90% das ações do Botafogo e do Cruzeiro, respectivamente, sendo eles os responsáveis pelas principais decisões tomadas. E sim, eles estão acima dos presidentes. Antigamente, a estrutura dos clubes era similar à de um governo, ou seja, os sócios só elegiam representantes para o conselho deliberativo e para a diretoria, sendo o presidente o representante maior dessa escolha. E agora, o que muda? A principal mudança é que fica a cargo do dono do clube quem bate o martelo, ou seja, é ele quem definirá quem será o presidente, ou quem ocupará qualquer outro cargo no clube. A decisão final fica sob sua responsabilidade. É possível vermos pontos positivos e negativos nisso, pois agora não há mais aquela instabilidade de troca de presidentes a cada poucos anos. É o dono quem decide, e ele quem define se o presidente atual deve ou não continuar no cargo pelo tempo que for. Claro, isso também abre margem para erro, pois em um sistema corrupto, cargos de chefia podem acabar indo parar nas mãos de pessoas próximas ao dono e não quem necessariamente deveria estar ali. Mas, de novo, nesse caso, o problema não é o modelo do negócio, mas sim as pessoas por trás desse modelo. Qualquer um pode virar dono de um clube? Essa é a pergunta que deve ficar na mente de muita gente. Afinal de contas, qual torcedor apaixonado não gostaria de ser dono do seu time do coração, não é mesmo? Isso é algo que o próprio Ronaldo Fenômeno fez ao adquirir o Cruzeiro. E sim, teoricamente qualquer um poderia ser dono de um clube de futebol, desde que, primeiro, o clube esteja aberto para vender suas ações e se tornar uma SAF e, segundo, você tem de ter a grana para isso. Há também uma terceira regrinha aí, pois só é possível ter, no máximo, 90% das ações de um clube, ou seja, ninguém pode possuir 100% do time. Mas, na verdade, mesmo casos como o de Ronaldo e do John Textor são minorias por aqui. O mais comum é que grupos empresariais acabem adquirindo um clube, e não uma única pessoa. Além do Cruzeiro e do Botafogo, na lista dos times que acabaram se tornando SAF, nós temos Atlético Mineiro, tendo 75% de suas ações compradas pelo Galo Holding por cerca de 916 milhões de reais. Coritiba, tendo 90% de suas ações adquiridas pela Tree Corp, investimentos por cerca de 1,1 bilhões de reais. Vasco, tendo 70% de suas ações adquiridas pela 777 Partners em um acordo de cerca de 700 milhões de reais.
Bahia tendo 90% de suas ações adquiridas pelo City Football Group por cerca de R$ 1 bilhão. E sim, o City Football Group é o mesmo conglomerado que é dono do Manchester City, lá na Inglaterra. E o Cuiabá, que tem 100% das suas ações pertencentes à família Dresch. E sim, eu sei que falei agora há pouco que o máximo permitido por lei é que alguém possua apenas 90% das ações de um clube. Mas o caso do Cuiabá é bem particular no futebol brasileiro, e eu te explico o porquê. Assim que a legislação foi aprovada, o Cuiabá correu para se tornar o primeiro clube da Série A a se tornar uma SAF. E o motivo disso, na verdade, foi bem simples, pois ele já era, desde sua fundação, um clube-empresa. O que acontece aqui é que o Cuiabá é comandado pela família Dresch desde sua fundação, e a SAF só veio mesmo para oficializar isso. Ou seja, através da SAF, é como se a família Dresch tivesse adquirido 90% das ações do clube, enquanto os outros 10% são da família Dresch também. Ah, e você provavelmente já deve estar pensando por que nós ainda não citamos o Red Bull Bragantino, não é mesmo? Simples, pois ele não é uma SAF. A grande questão aqui é que, ao se transformar em uma SAF, o clube passa necessariamente a ser um clube-empresa. Mas o inverso não é verdade. Um clube-empresa não é necessariamente uma SAF. Ficou confuso? Eu te explico. Alguns clubes no Brasil já seguiam o modelo de clube-empresa, mesmo antes da SAF entrar em ação. E um desses casos foi justamente o do Red Bull Bragantino. Desde 2019, ele já vinha recebendo investimentos pesados da Red Bull. E acabou dando muito certo, pois no mesmo ano eles já venceram a Série B. Em 2021 foram vice da Sul-Americana, ficaram em 6º lugar na Série A. E conquistaram até mesmo uma vaga para a Libertadores. A ideia da Red Bull não é colocar milhões e milhões no clube, mas sim focar no sistema de venda e revenda. Eles investem em jogadores mais jovens e os revendem futuramente por um valor de mercado bem mais alto. É uma aposta alta, quase como um investimento no mercado de ações mesmo. Às vezes dá retorno e às vezes não. Mas até o momento as coisas têm dado certo. Além do Red Bull Bragantino, o Cuiabá seguia a mesma lógica. Eles começaram como um clube-empresa e fizeram o transacionamento para a SAF no momento em que se tornou possível. Mas e o que isso mudou para eles? Afinal de contas, se o clube já era deles, por que então transformar ele em uma SAF? Bom, é aí que entra toda a ideia e as vantagens por trás da SAF. Por que se tornar uma SAF? A grande questão da SAF é justamente os benefícios que ela traz ao clube, como, por exemplo, um regime de tributação especial. Funciona assim: ao se tornar SAF, durante os primeiros 5 anos, o clube está sujeito ao pagamento mensal de um tributo unificado, tributo este que está limitado a 5% de suas receitas mensais, não considerando a transferência de atletas. Do 6º ano em diante, esse valor cai para 4%, mas aí já passa a incidir sobre todos os tipos de receitas do clube, principalmente a negociação de jogadores. Ou seja, com essa unificação, os clubes passam a pagar menos mensalmente, e se nós analisarmos o caso do Cuiabá, isso foi bem positivo para ele. O próprio dono do clube já chegou a revelar que, desde a sua fundação, ele sempre fechava o ano no vermelho, com déficit mesmo, mas que não tinha problema, pois nunca foi o objetivo deles ter lucro. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2021, justamente no ano em que o clube chegou na Série A e virou SAF, e claro, em parte, isso se deve ao acesso do clube à primeira divisão, o que além de mais visibilidade também aumenta a receita. Mas ele ter mudado para SAF também faz toda a diferença. Além disso, essa diminuição nos gastos não é nem o principal benefício da SAF, mas sim a possibilidade de quitar e renegociar as dívidas do clube. A SAF acaba assumindo a responsabilidade de pagar a dívida com até 20% de suas receitas mensais, sendo que os clubes possuem um prazo de até 6 anos para quitar tudo, podendo estender esse prazo por mais 4 anos, desde que 60% de suas dívidas já tenham sido quitadas no primeiro período. Isso acaba sendo ótimo para as equipes endividadas, que precisam de ajuda para manter ordem na casa, como foi o caso do Ronaldo quando chegou ao Cruzeiro.
Ah, e lembra daquela pegadinha que citamos lá atrás? Pois bem, tem tudo a ver com a situação do Cruzeiro e como ele acabou virando uma SAF. Foi o próprio Sérgio Rodrigues, o presidente do Cruzeiro, quem chegou a dizer que a torcida aplaude quando o erro dá certo. E para ter conquistado os títulos brasileiros de 2013 e 2014, o time acabou sacrificando bastante coisa. Em 2019 veio o rebaixamento. Não foi a primeira vez que um clube grande caiu, mas foi a primeira vez que ele não subiu no ano seguinte. E com isso vieram várias e várias dívidas. A SAF veio para salvar o Cruzeiro, renegociando suas dívidas e o trazendo de volta para a primeira divisão. Dá pra gente falar que o Ronaldo foi, sim, o grande salvador. Mas há um detalhe nisso que vale ser citado e que provavelmente você já está se perguntando faz bastante tempo, não é mesmo? Relação clube e dono. Afinal de contas, já deu para entender que a SAF é benéfica ao clube. Mas e ao dono? O que ele ganha com isso? Será mesmo se o Ronaldo gastou 400 milhões só para salvar seu antigo clube sem esperar nada em troca? Não é bem assim, na verdade tudo é um investimento para ambos os lados. Em muitos casos, o clube e a empresa acaba adquirindo um panorama mais de empresa do que de clube, sendo que o dono entra para tentar quitar a dívida do clube, mas ele também tem parte direta nos lucros que estarão por vir. Na riqueza e na pobreza, até que a morte ou a venda os separe. Nesse caso, literalmente, pois a única maneira de um dono de SAF perder o clube é através da venda de suas ações. Aliás, a venda das ações é outro caso, à parte para que o dono consiga recuperar sua quantia inicial investida. Pegando novamente o Ronaldo como exemplo, ele pagou cerca de 400 milhões de reais para ter 90% do Cruzeiro. Mas já há notícias de que ele encaminha a venda de 20% do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço, dono do supermercado BH. Apesar de não termos acesso aos valores, com certeza foi um bom negócio para o fenômeno. Ronaldo adquiriu 90% do Cruzeiro quando o clube ainda estava na segunda divisão, desvalorizado e desacreditado. Porém, o time é um clube gigante e todos sabíamos que seria questão de tempo e de gestão, até que ele voltasse ao seu patamar de antigamente. Atualmente, só por estar na Série A, o Cruzeiro já recuperou bastante seu valor de mercado, o que faz com que o investimento inicial do Ronaldo valha muito a pena, já que possivelmente o preço do time valorizou nesse meio tempo. É tudo uma questão de investimento e de análise de mercado, assim como tudo na vida. Mas claro, até então estamos focando apenas na parte da riqueza, mas nem tudo é tão simples e fácil como parece. No caso do Figueirense, por exemplo, a má gestão foi justamente o que levou o clube à ruína. Dependendo de quem está à frente, a lógica do clube-empresa acaba se tornando muito mais empresa do que clube. Ou seja, ao invés de focar nos títulos, o foco acaba sendo muito mais na grana. Quer um exemplo famoso? O Manchester United, lá na Inglaterra. Atualmente, a família Glazer é a grande proprietária das ações do clube, mas com um detalhe, eles não ligam nem um pouco para o futebol. Quem realmente era apaixonado pelo esporte era o Malcolm Glazer, mas que acabou falecendo em 2014. E as ações passaram todas para sua família. O resultado disso é um só. A família Glazer retira seus dividendos do clube, mas nunca faz nenhum tipo de investimento nele, pois simplesmente não tem interesse algum nisso. E sim, é claro que os torcedores fazem protestos contra isso, mas a verdade é que não fazem diferença, pois de um jeito ou de outro, a lei está ao lado dos Glazers, que apenas sairão da frente do clube quando quiserem. Este torna-se apenas mais um investimento, como qualquer outro, então eles apenas dão de ombros e vida que segue. Mas nesse caso, vale voltarmos mais uma vez lá naquela frase que tem marcado esse vídeo. O problema não é o modelo de negócios atual, mas sim as pessoas por trás desse modelo. O futuro das SAFs. Em 2019, um estudo da Sports Value demonstrou que dos 67,7 bilhões de reais que o brasileiro gastou no ano com entretenimento, apenas 1,6% desse valor foi com o futebol. Vivemos no país do futebol, mas ainda assim a quantia gasta pelos torcedores com seus clubes do coração ainda é extremamente baixa. E nesse quesito, a SAF pode, sim, ser uma boa ajuda. A
As SAFs surgem como uma ótima alternativa para clubes mais endividados conseguirem se reestabelecer, como o Cruzeiro, e até mesmo para clubes que já são competitivos manterem o nível, como o Atlético Mineiro. Mas é cedo para cravarmos que ela será o futuro do futebol brasileiro, pelo simples motivo de que há clubes que não necessitam desse tipo de modelo de negócios, como o caso de Palmeiras e Corinthians. No caso do Palmeiras, o clube tem não apenas suas finanças em dia, como também segue vencendo títulos desde 2015, o que, conforme a presidente Leila Pereira, não justifica em nada que o clube venda suas ações para se transformar em SAF. Simplesmente não há necessidade. Já o Corinthians segue na contramão. Com uma dívida que ultrapassa os 1,5 bilhões de reais, a SAF poderia sim ser uma boa opção. Mas o Duílio Monteiro Alves, o presidente do time até o ano de 2023, negou qualquer possibilidade de que isso aconteça. De acordo com ele, o Corinthians é o time do povo, e é impossível que o time do povo possa ter um dono algum dia. No momento, são 7 os clubes brasileiros que migraram para este modelo. Porém, clubes como América Mineiro, Fortaleza e Goiás já estudam se tornar SAFs no futuro. O futebol brasileiro cada vez mais segue migrando para um modelo que já é utilizado majoritariamente ao redor do mundo. E não será surpresa a ninguém que daqui a alguns anos a maioria dos clubes da Série A sejam SAFs. E claro, vale reforçarmos uma última vez. A SAF em si não é a grande salvadora, mas sim a pessoa por trás dela quem pode fazer a diferença. Mas e quanto a você? Qual clube você compraria, se pudesse, e o transformaria em uma SAF? Acha que seria capaz de fazer um bom negócio assim como o Ronaldo vem fazendo na administração do Cruzeiro? Ou prefere não arriscar e se tornar o próximo Figueirense? E aproveita para se inscrever no nosso canal para sempre ser avisado dos novos vídeos que postamos semanalmente. Até a próxima!